Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, para Te louvar, bendizer o Teu nome, exaltar, Senhor, o Teu nome santo, ajudar os nossos irmãos através da palavra. Ó Senhor, manifesta o Teu amor, o Teu poder, revelando a salvação aos nossos ouvintes, aos nossos amigos. Pai querido, abençoa os nossos ajudadores, toma em tuas santas mãos os teus servos, opera maravilhas na vida da igreja, guardando as criancinhas, a juventude, cada família, Senhor, os teus ministros. Senhor, tu conheces as ovelhas do teu pastoreio. Tu sabes, Senhor, os que te amam, os que guardam a tua palavra, os que têm prazer na tua lei. Querido Senhor, Deus bendito e todo-poderoso, ouve, ó Pai, as nossas petições. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta com a palavra do Senhor. Hoje o programa Glória ao Justo e a meditação no Salmo de número 25, versículos 8 a 14. O nosso desejo, quando iniciamos há 34 anos, era ler a palavra, expor a palavra naquele tempo, assim como hoje muitas pessoas têm dificuldade em entender. Muitos naquela época não tinham Bíblia, hoje uma boa parte não tem, outros têm, só no celular, às vezes ficam sem. O celular quebrou, o celular perdeu, o celular foi roubado. E hoje quem rouba um celular, rouba uma conta bancária, rouba a Bíblia Sagrada, roubam a harpa cristã, roubam um monte de coisa. Então, nós vamos meditar neste Salmo, Salmo de número 25, versículos 8 a 14. Uma leitura especial, porque fala da bondade de Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o seu caminho aos pecadores. Guiará os mansos em justiça, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Louvado seja o nosso Deus. Bendito Senhor, estamos em tua presença, lemos a tua palavra e pedimos agora, Senhor, pelos nossos irmãos. Abençoa os nossos irmãos, nossos ouvintes. Abençoa os nossos ajudadores, os nossos amigos. Abençoa, Senhor, os que terão contato com as nossas publicações, nossos ouvintes, nossos amigos, nossos inscritos no YouTube, nossos seguidores. Ó Senhor, abençoa, guarda, ajuda. Toma em tuas santas mãos as nossas vidas. Pai amoroso, Senhor da glória, ouve a nossa oração. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Meus amados irmãos, a leitura pequena para a nossa meditação, mas com uma grande mensagem, falando da bondade de Deus e da retidão. Bom e reto é o Senhor.
O Senhor é bom para com todos e o Senhor é reto. O Senhor tem a retidão, apresenta a retidão, ensina a retidão, guia os homens, guia os seus servos no caminho da retidão. É por isso que ele ensinará o seu caminho aos pecadores. Quem é que não peca? Todo mundo peca, todo mundo comete falhas, todo mundo comete deslizes, todo mundo de alguma forma ofende a Deus e ao próximo. Todo mundo. Os filhos ofendem os pais de alguma forma. Os pais ofendem os filhos de alguma forma. Eu sou muito injuriado com pessoas que chegam com a humildade famela. Você nunca ouviu falar nisso. Mas tem a humildade famela, chega morrendo de fome, necessitado, aí todo humilde, a pessoa dá um emprego, coloca para trabalhar, coloca na empresa ou na casa e tal, em pouco tempo se levanta contra aquela pessoa que lhe estendeu a mão, que lhe ajudou, porque não sabe o que é retidão, não sabe o que é gratidão, não sabe o que é ter dignidade. Então, o nosso Deus é bom, é reto e ensina o caminho da retidão aos pecadores, para a gente não ser abusivo, a gente não ser mal agradecido, a gente não ser injusto, não ser ingrato com quem nos estende as mãos. O versículo de número 9 diz: Ele guiará os mansos. O Senhor Deus, o nosso Senhor, o nosso Criador, Ele é o nosso guia, Ele guiará os mansos no caminho da justiça, Ele ensina o caminho da justiça, da sobriedade, Ele ensina as pessoas a buscarem uma vida quieta, sossegada e principalmente não semear o mal. Toda semeadura frutifica. Não semeie o mal. Quem semeia o mal não tem outra forma de colher a não ser o mal. Nosso Deus ensinando, Ele guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho. Deus quer que a gente ande no caminho da dignidade, no caminho da vida, no caminho da paz, no caminho da sobriedade. No versículo 10 diz: Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Todas as veredas, ou seja, todos os passos que a gente dá na presença de Deus, todas as veredas, todas as nossas atitudes, todas as nossas práticas, o que nós fazemos andando na vereda de Deus, no caminho de Deus, nós devemos aprender o valor, o significado da misericórdia. Todas as veredas do Senhor são misericórdia. Deus age misericordiosamente para conosco. Do contrário, a gente não teria vida. Do contrário, nós não teríamos história. Porque todos nós, de alguma forma, ofendemos aos nossos pais, aos nossos irmãos, ao próximo e principalmente a Deus, porque o nosso pai, nosso irmão, nosso amigo não conhece o nosso coração, não conhece a maldade, o sentimento, o pensamento que está alojado no coração. Entretanto, Deus conhece tudo. Deus não precisa nem sondar, Ele vê de longe, Ele vê tudo a nossa vida. Então, todas as veredas do Senhor são misericórdia.
Toda a verdade do Senhor agrada a quem guarda a sua aliança. A verdade de Deus, a palavra de Deus, ela é um prêmio para quem guarda a aliança. É uma bênção a gente aprender. No versículo 11, diz aqui que, por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. É muito difícil a gente ter coragem de confessar nossas iniquidades. É muito difícil. Há alguns que se arrogam porque nunca fez, nunca praticou pecados grosseiros, nunca roubou, nunca assaltou, nunca matou ninguém e acha que isto é alguma coisa que impressione Deus. Deus não criou ninguém para ser assaltante ou assassino. Deus não criou ninguém para ser perverso. Então, até o nosso silêncio em relação à bondade e à bênção de Deus se torna injusto, porque nós deveríamos era publicar os atos poderosos do Senhor em nosso benefício. Nós deveríamos publicar, eu devia publicar, você deveria publicar os atos poderosos do Senhor todos os dias. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande a indiferença, a falta de tempo. Eu sou crítico nesse aspecto. Muitas vezes eu tenho feito visitas a pessoas que eu não conheço, recebo a ligação, o convite de alguém, vamos fazer a visita a fulano, vamos ver, é uma pessoa que está assim, uma pessoa idosa, uma pessoa que não tem família, vamos. Mas aí eu me cobro, porque quando eu vou visitar os meus irmãos que nos ajudam, eu vou buscar, vou tranquilo, eu sei, eu tenho a autoridade deles, a autorização deles, eu tenho a compreensão deles e a boa vontade deles, e eu vou. Então, por que não ir onde só existe necessidade? Por que não ir aonde só existe necessidade, onde só está existindo carência? Então, vá, se levante, porque agir diferente é iniquidade. Agir injustamente é iniquidade. Esquecer a bondade de Deus, silenciar em relação à bondade de Deus é iniquidade. No versículo 12, ele diz: qual é o homem que teme ao Senhor? Quem quer que seja, pessoas que têm prazer em conhecer, em saber as coisas de Deus, pessoas que têm prazer em divulgar as coisas de Deus. Elas têm necessidade de levar para o coração inseguro, para o coração sofrido, para aqueles que estão angustiados, amargurados. Nós temos a obrigação, o dever espiritual e moral de levar a palavra da consolação, a palavra que recreia a alma humana. Qual é o homem que teme o Senhor? Apareça, se manifeste, e ele ensinará o caminho, ensinará o que deve fazer, o que deve escolher, como fazer a obra de Deus, como se apresentar diante de Deus, como ser útil à obra de Deus e à família humana. Aqui no versículo 13, diz que este homem, aquele que teme o Senhor,
a sua alma pousará no bem. A sua alma pousará no bem. Pequenas cidades, nas grandes cidades tem também determinadas áreas, em lugares, em distritos mais afastados, região de praia, tem pousadas. Pousada, com a finalidade da pousada, dar abrigo. A finalidade da pousada é propiciar, proporcionar bem-estar, abrigo, proximidade com aquela área que a pessoa escolheu para frequentar, para participar de atividades culturais, esportivas, qualquer que seja. Então, a pousada, a pousada do descanso, a pousada da segurança. E o homem que teme o Senhor faz ele pousar, a sua alma repousará, a sua alma pousará no bem, e a sua semente, a sua descendência, herdará o bem, herdará a terra, terá história, terá continuidade. Aqui no versículo 17, no versículo 14, diz que o segredo de Deus. Deus tem um segredo. Deus tem um segredo. E é interessante, tem uns textos da Escritura que faz a gente pensar na comunhão dos servos de Deus. O profeta Eliseu tinha prometido, como servo de Deus, a uma senhora que ela teria a solução do seu problema e teria um filho. Era uma mulher casada já há muito tempo e ela não tinha filho. As mães, as mulheres judias, todas as mulheres hebreias, as mulheres israelitas, elas tinham um desejo, elas têm muito afeto pela vida e todas elas esperavam, tinha o pensamento qual seria a mulher que seria bem-aventurada, seria a mãe do Messias, a mãe dos profetas. Aquelas mulheres eram muito importantes. Muito embora nenhuma foi endeusada pela nação. Tem situações que a gente nem conhece. Como era o nome da mãe do profeta Eliseu? Não sabemos. Não sabemos. A mãe do profeta Elias, quem era? Não sabemos. Eram mulheres importantes na economia divina, na economia de Deus, no propósito divino, mas não eram endeusadas. Deus trabalha com muita inteligência, com muita antecedência. Deus sabia que Satanás ia fazer o que o diabo ia fazer contra a mãe de Jesus. Então, as mulheres tinham desejos maternais. E o profeta, como profeta de Deus, disse para aquela mulher, aquela benfeitura, uma mulher extraordinária, que tinha respeito pelo Senhor, pelo seu povo, pelo seu templo, pela sua palavra. O profeta disse para ela que ela seria mãe, ela teria a solução daquele problema, seria mãe. Aconteceu. Ela se torna mãe e a criança morre não sabemos se tinha 7, 8 anos. A criança morre. E ela, sem alarde, ela bota a criança lá no quarto que ela tinha preparado para aquele profeta de Deus e vai falar com ele. E o profeta fica impressionado com Deus, porque Deus manteve o segredo. Ele mandou o servo, vai encontrar com aquela mulher e pergunta o que está acontecendo.
E ele vai, tá tudo bem, ela, tá tudo bem contigo, tudo bem, tá tudo bem. Ela não ia perder tempo, ela ia falar com o profeta. Quando ela fala, o profeta, meu Deus, o Senhor guardou este segredo. O Senhor não me disse isto, porque o segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Mas Deus guarda o seu segredo. Deus guardou, Deus não deixou o Eliseu se preocupar. Deus não avisou o Eliseu. Eliseu, te prepara que a sunamita vem aí. Ela vem falar contigo porque o filho dela está morto. Não, Deus ficou em silêncio, Deus ficou calado e o Eliseu ficou admirado. Mas o Senhor não me falou isto. Veja o nível de comunhão, a profundidade da comunhão do profeta Eliseu com Deus. O Senhor não me falou isto. O Senhor deixou acontecer isto. Não me disse nada, estou sabendo agora. Então, meus amados, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. É com aqueles que o temem. E esse toma conhecimento, tem conhecimento da aliança. O Senhor orienta, ensina, mostra o valor, a profundidade e o alcance da sua aliança. Que Deus nos guarde, nos abençoe, nos ajude e nos ensine a proclamar os seus atos poderosos. Nós vamos fazer a oração pelo nosso memorial, o memorial da oração, nomes de muitos ministros com suas famílias, muitas famílias, pai, mãe e filhos, muitos irmãos, viúvos, viúvas, muitos órfãos. Neste memorial está o nome de muitos enfermos, muitos que estão na provação. E o nosso Deus está no controle. Vamos orar. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pela comunhão, obrigado, Senhor, pela comunicação dos céus com a terra, a Tua palavra santa em nossas mãos. Ó Senhor, abençoa os nossos irmãos, nossos amigos, nossos ajudadores, intercessores, guarda toda a Tua igreja. Opera poderosamente, Senhor, na vida da igreja. Guarda os Teus filhos na cidade, os Teus filhos no campo. Opera poderosamente, Senhor, e agora te apresentamos o memorial da oração. Aqui estão os nomes das famílias, dos indivíduos, Pai, os Teus servos, os que estão enfermos, os que estão aflitos, os que estão necessitados. Ó Senhor, Tu conhece profundamente, opera poderosamente, pois Tu és o Senhor, o nosso Deus. Amado Pai, ouve a nossa petição, nós te pedimos e te agradecemos, no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.